O candidato com deficiência, ele tem direito a ter um TAF adaptado? Nesse vídeo eu vou esclarecer um pouco mais sobre essa questão. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que nem todos os cargos devem prever vagas para os candidatos com deficiência. Há alguns cargos que as funções neles previstas são incompatíveis com as deficiências. Nesse caso, esses cargos eles não precisam prever vagas para os candidatos com deficiência. Porém, há alguns cargos que são obrigados a prever. Nesse caso, se o cargo prevê vagas para deficientes, significa que os deficientes podem concorrer às vagas, que eles conseguem sim desempenhar aquelas funções. Nesse caso, a gente se questiona, ora, se o cargo prevê vaga para candidato com deficiência, é certo que no TAF, o candidato com deficiência ele tem que ter uma adaptação razoável para ele conseguir concorrer em igualdade de oportunidades com os outros candidatos, certo? Realmente, é isso que a lei prevê. O Estatuto da Pessoa com Deficiência fala que o candidato deficiente ele não pode sofrer nenhuma discriminação, ele tem que concorrer em igualdade de oportunidades com os outros candidatos. Então, em um TAF, teste de aptidão física, se o candidato vai participar do TAF, qualquer que seja a etapa, mas ele tem uma deficiência, ele pode ter direito a uma adaptação razoável, pode ser modificada a prova para ele concorrer em igualdade de oportunidades. Perceba que é igualdade de oportunidades, que não vai beneficiar o candidato deficiente, certo? Então, é possível sim, mas na prática, como que funciona? Infelizmente, os editais eles não prevêem isso, eles não vão prever que o candidato vai ter uma adaptação razoável de acordo com a sua deficiência. Infelizmente não, tá? Então, como que funciona na prática? Primeiro, o candidato tem que fazer inscrição como candidato com deficiência, encaminhar ali a sua solicitação, explicando qual que é a sua deficiência, que a banca vai analisar a compatibilidade da sua deficiência com as do cargo. Se a banca der um ok, certo, o candidato vai fazer a prova e quando chegar no TAF, antes de fazer o TAF, ele deve fazer um requerimento administrativo e encaminhar à banca. Esse requerimento ele é bom que seja feito por meio de um advogado especialista em ações envolvendo concursos públicos. Por quê? Porque ali o advogado especialista ele vai conseguir causar um temor na banca, no sentido de que, olha, se vocês não deferirem o pedido para esse candidato, ele vai entrar com ação judicial e ele vai reverter essa decisão. Então a banca ela pode ficar meio com receio e acabar deferindo o pedido de tão bem feito que ficou, de tão alinhado com o caso que ficou, certo? Mas vamos lá, o candidato, por meio de um advogado ou sozinho, ele vai fazer um requerimento. Nesse requerimento ele tem que demonstrar o quê? Duas coisas. Primeiro, que a sua deficiência é compatível com o cargo e quais são as adaptações que ele precisa para concorrer em igualdade de oportunidades, sempre pensando nisso, igualdade de oportunidades. Nesse caso, a banca ela vai receber o requerimento administrativo e ela vai analisar se ela defere ou não. Tá? Se ela indeferir, aí sim é necessário procurar um advogado especialista em ações envolvendo concursos públicos para analisar se é possível ingressar com ação judicial. O Supremo Tribunal Federal já analisou um caso que eu vou ler aqui para vocês e vou deixar também nos comentários aqui. Ó. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento já exposto no RE número 676335 de Minas Gerais, recentemente, mais precisamente no dia 8 de setembro de 2021, no julgamento da ADI 6476, ao apreciar o Decreto Federal número 9508 de 2018, declarou a inconstitucionalidade das interpretações de dispositivos daquela norma que excluam o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos e a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, caso não fique demonstrada a sua necessidade para o exercício da função pública, teses vinculantes estas de observância obrigatória. Bom, pessoal, então o que a gente consegue concluir? Que os editais, infelizmente, eles ainda não evoluíram, eles ainda não começaram a prever adaptações razoáveis para os candidatos, mas sim, é um direito de vocês. Se vocês são deficientes e precisam de uma adaptação razoável, procure um advogado especialista no assunto que ele vai conseguir ajudar vocês, porque é um direito de vocês. Espero ter esclarecido essa questão. Se inscreva no nosso canal para receber os conteúdos e muito obrigado.